O Natal de 2014 ainda não terminou para São Joaquim da Barra, principalmente para o prefeito Marcelo Mian. Ele teve o bloqueio de bens decretado pela Justiça em primeira instância, depois de ação civil movida pelo Ministério Público. O município é pequeno, são 50 mil habitantes, mas a polêmica é digna de cidade grande. Em São Joaquim da Barra, o Ministério Público investiga o suposto valor elevado de um contrato com uma empresa de São Paulo que realizou a iluminação ornamental natalina de 2014, com fornecimento de material e mão de obra. O valor seria mais alto que o investido por outras prefeituras da região. Ao todo, R$ 62.000,01, enquanto que cidades vizinhas gastaram menos. Foi o que apontou o Ministério Público na ação de improbidade administrativa. Para se dizer se houve ou não a prática do ato de improbidade, que é objeto da ação promovida pelo Ministério Público, evidentemente que deverá haver essa coleta de provas e, ao final do processo, encerrada a instrução processual, o juiz irá proferir uma sentença condenando ou absolvendo. Na ocasião, a licitação contou com 3 empresas e 2 delas pertenceriam ao mesmo grupo familiar, sendo uma supostamente de fachada, segundo o Ministério Público. O MP também informou que houve frustração da licitação com inobservância das regras da lei, dentre elas a impessoalidade e competitividade. Segundo o órgão, foi concedida a oportunidade para a Prefeitura e a empresa vencedora comprovarem a prestação do serviço, o que não teria sido feito até o momento. Na cidade, os moradores foram pegos de surpresa. Nunca teve, né? Essas coisas aqui, agora tá, de uns tempos para cá, tanto federal como no estadual, como municipal, tá tudo isso aí. Ninguém acredita mais em ninguém, tá acontecendo muitas coisas ruins. Ao todo, sofreram bloqueio de bens o prefeito Marcelo Mian, outros 3 integrantes da comissão de licitação, uma funcionária do setor de compras e outro do setor de licitação. No município, a Ordem dos Advogados do Brasil acompanha de perto a situação. Houve um pedido elaborado pelo Ministério Público, um pedido de tutela de evidência, que seria uma antecipação do provimento final, e o juiz, entendendo, na sua interpretação, que haviam possíveis indícios, concedeu a tutela de evidência, determinando o bloqueio do valor do certame. O processo ainda está no começo e é possível que ainda ocorram novos desdobramentos. Mas aqui na cidade não se fala em outra coisa. Podia até enfeitar alguma coisa, mas não fazer o que ele fez, né? Isso aí ele exagerou um pouco. Se foi comprovado que ele gastou isso aí, deveria ter gastado em saúde, educação, transporte, melhoria das ruas, tudo isso aí. A diretora de governo da Prefeitura de São Joaquim da Barra informou que a intenção de iluminar a cidade foi fomentar a economia local. Disse ainda que a documentação foi apresentada ao Ministério Público. 2014 foi um dos natais mais lindos da história de São Joaquim da Barra. Houve decoração tanto na Praça Central quanto na avenida e na rotatória da entrada da cidade. Foi um produto muito bom que foi colocado e, para nós, causou estranheza falar que nos autos não há prova de que isso foi feito. Em relação ao bloqueio dos bens, a diretora de governo disse que todos os funcionários, além do prefeito Marcelo Mian, já estão acionando os advogados para a defesa. Informou ainda que o prefeito disponibilizou a quebra dos sigilos fiscal, telefônico e bancário. O que a lei de licitação mais preza é a ampla concorrência. Ela não veda a participação de pessoas, de empresas de outras que têm a mesma família. Uma empresa de Orlândia veio e compareceu e, inclusive, apresentou preço superior a uma dessas empresas, tanto que não venceu. Então, aí cai por terra que não era preço de mercado e que havia algum conluio. Sobre a possível destituição do prefeito por improbidade administrativa, a diretora de governo foi enfática. Eu creio que não, até mesmo porque, principalmente em relação ao administrador, ao prefeito, para ser caracterizada a improbidade é necessário dolo. É necessário intenção e o prefeito nem participa de licitações, não sabe nem quem é convidado, nem como que é feito o procedimento. Caso os investigados sejam condenados, há a possibilidade de inegibilidade e devolução da importância, além de processo penal. Pela lei do ficha limpa, pode ocorrer aí um comprometimento, caso haja uma condenação com trânsito em julgado, de possibilidade de ingresso aí na vida pública. E com os demais suspeitos? Com os demais suspeitos também, a questão de inexigibilidade, obrigatoriedade de devolução das importâncias,
e o processo penal por crime de corrupção. Davi Florim, de São Joaquim da Barra, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Débora Lapini traz mais informações. Débora. Exatamente, Pussi. Sobre este assunto, eu converso agora com o Jean Alves, que é advogado especialista em direito administrativo. Jean, os gastos com iluminação de Natal em São Joaquim da Barra podem revelar falta de seriedade, principalmente pelos valores usados? Boa tarde, Débora, os amigos da Clube. Sem dúvida, infelizmente o contrato público realizado pelo município de São Joaquim da Barra revela que os valores praticados são muito superiores aos de mercado, o que fere o princípio da concorrência. Para o Ministério Público, faltou justificativa pelo alto preço pago pela Prefeitura de São Joaquim da Barra. Isso também fere o princípio da eficiência no setor público? Sim, uma justificativa do Ministério Público na ação movida contra o município de São Joaquim da Barra e dos atores públicos e privados é que foi realizada uma comparação com o município de Orlândia, onde realizou-se o mesmo contrato, ou seja, a aquisição de iluminação pública e mão de obra, por um valor de 2/3 a menos, ou seja, em Orlândia a alocação foi por R$20 mil, enquanto o município de São Joaquim da Barra dispensou R$62 mil dos cofres públicos. A população precisa ficar atenta a esse princípio da eficiência em São Joaquim da Barra, se ela está sendo bem aplicada? Sim, não só a população, como o próprio poder legislativo representado pelos vereadores daquele município. Espera-se sempre dos agentes públicos que, através de seus atos, busquem os melhores resultados para a administração pública. Isso é a tradução do princípio da eficiência. A Prefeitura diz ter provas concretas da prestação do serviço, mas não conseguiu entregá-las à Justiça. Qual perigo pode estar por trás deste fato? O crime de fraude a licitações, previsto no artigo 90 da Lei de Licitações Públicas. Além da ação já instaurada pelo Ministério Público no campo civil, os sujeitos também poderão sofrer ação penal. Ok, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. É já, Débora.